Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi, onde continuamos a ver as parábolas contadas por Jesus. Já vimos as parábolas exclusivamente contadas no Evangelho de São Marcos, depois as exclusivas do Evangelho de Mateus e as exclusivas do Evangelho de São Lucas. Agora estamos vendo as parábolas que ocorrem tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Na semana passada, começamos com 6 delas e hoje nós veremos as últimas parábolas que estão nos dois evangelhos. Depois, na próxima semana, começaremos as parábolas que constam dos 3 evangelhos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas, ocupando aí as nossas 2 últimas semanas do ano de 2025. Mas nossa formatura está se aproximando no dia 29 de novembro, às 16 horas, a Santa Missa, e depois teremos o nosso sarau. Se você ainda não preencheu o WhatsApp com a escolha das suas músicas, faça isso para a gente poder cantar junto num momento de grande alegria. Vamos então nos colocar na presença de Deus, pedindo ao Senhor que venha abençoar os nossos ouvidos e também o nosso coração, para que tudo que for falado aqui seja de acordo com a vontade do Senhor e que aquilo que Ele nos revelar, Ele possa gravar nos nossos corações. Que Ele receba cada um de nós, os nossos problemas, àqueles que nós amamos, aqueles por quem a gente se comprometeu a rezar e de uma maneira muito particular, queremos pedir pela família da Ana Bastilon e do Roberto, que a graça de Deus seja abundante e traga muito consolo e muita paz e muita saúde e recuperação para todos eles. Que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá ver o que o Senhor vai nos trazer na aula de hoje. Ok. As parábolas comuns ao Evangelho de Mateus e de São Lucas são 9. Na semana passada, nós vimos os 2 adversários, as 2 casas, as crianças na praça, o fermento, a ovelha perdida, os convidados para bodas, e hoje nós veremos o ladrão, o servo bom e o servo mau, e os talentos, para fecharmos então esse módulo de parábolas que estão nos 2 evangelhos. Muito bem. A parábola do ladrão, ela aparece no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. O teor, as palavras são muito parecidas. E são muito parecidas também com várias outras palavras, parábolas de Jesus, falando sobre o final dos tempos. Dá a impressão que Jesus está repetindo a mesma coisa. E, na verdade, ele está. Não se esqueça que Jesus, na verdade, pregava o evangelho indo de vila em vila, de cidade em cidade. Ele, às vezes, queria transmitir a mesma mensagem, mas o povo era diferente. Ele tanto podia usar a mesma parábola, como mudar uma coisinha ou outra, mas preservando a mensagem final. Então é por isso que a gente tem parábolas com a mensagem tão igual. Mas lembrem-se, é a mesma mensagem, mas para povo diferente. Em Mateus 24, então, Jesus vai dizer: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. No Evangelho de Lucas, essa parábola é um pouco mais curta,
mas a mensagem é a mesma. Sabei, porém, isso: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Palavras diferentes, bem parecidas, mas a mensagem é a mesma. É mais uma parábola sobre o final dos tempos. E mais uma vez, Jesus quer reforçar o quê? Que nós precisamos estar preparados. Não sabemos quando será a nossa hora. Nenhum de nós sabe se estará vivo amanhã. O final dos tempos, para nós, pode vir mais rápido do que a gente pensa. Nós precisamos, então, viver cada dia da nossa vida pensando que se o Senhor viesse nos buscar nesse dia, nossa alma estaria em paz. Nós estaríamos tranquilamente prontos para sermos levados pelo Senhor. Porque às vezes muitos de nós pensam, eu tenho o resto da vida para me converter. Eu tenho muito tempo para me santificar. E talvez não tenhamos. Então, toda vez que a gente deixa de nos preparar, deixa de estar de prontidão para quando vir o Senhor, nós estamos correndo o risco do noivo chegar e nos encontrar virgens imprudentes, sem óleo nas nossas lâmpadas, que seremos deixados do lado de fora, porque não estávamos prontos para o receber. E é claro que, às vezes, a gente pensa assim: seria mais fácil se Deus já deixasse claro quando é que ele viria nos buscar. Meu irmão, minha irmã, se uma pessoa vivesse a vida já sabendo o exato momento em que ela iria morrer, ela viveria todo o resto dos seus dias na angústia e esperando aquele dia. Então, é um presente para Deus que nós não saibamos quando será. Porque isso faz a gente viver cada dia preparados, mas não angustiados. Porque sabemos que pode ser naquele dia, também não pode ser. Nossos avós tinham uma boa prática, que hoje em dia já não é tão comum. Era bem costume, na época deles, a cada dia, a oração da noite, a pessoa dizer para Deus: Senhor, pode ser que nesse dia eu não tenha sido perfeito. E fazer um exame de consciência. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, ou eu fiz isso que eu sei que não devia ter feito. Eu te peço perdão, Senhor, que amanhã eu possa ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Essa pessoa que a cada dia está fazendo o seu exame de consciência, pedindo perdão a Deus, procurando identificar o que tem necessidade de mudar, ela está sempre preparada. Ela nunca acumula o lixo do pecado de um dia com o pecado de um outro. Olha só que benção. Quem sabe também nós não deveríamos recuperar a prática dos nossos avós, de procurar evitar, levar para o dia seguinte o mal que nós cometemos hoje. Confia nas mãos do Senhor. Deixa Ele te livrar, deixa Ele te purificar. Viva cada dia como se fosse o dia do seu encontro com o Senhor. Nós estamos para começar o período do advento. E o período do advento exatamente quer nos preparar, não para a vinda de Jesus em Belém como um bebezinho. Ele não vai voltar mais como um bebê. Nós, a cada Natal, recordamos a vinda que já aconteceu. Mas no tempo do advento, nós preparamos para a vinda que ainda vai acontecer, a segunda vinda de Jesus. E queremos estar prontos, de prontidão, vigilantes, esperando o Senhor que vem. A parábola do servo bom e do servo mau também é no mesmo espírito, porque
Porque esse conjunto de parábolas que Jesus vai contar, tanto no capítulo 24, quanto no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, são chamados de passagens escatológicas, ou seja, é Jesus preparando a sua vinda gloriosa, a sua segunda vinda, quando ele virá para julgar todos os vivos e os mortos também, e finalmente instaurar aqui nesse mundo o reino dele. Se você vê o conteúdo dessa parábola do servo bom e do servo mau, é bem parecido. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Lucas conta essa mesma parábola, no capítulo 12, e diz assim: O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel, que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários, para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens. Mas se o mau administrador imaginar consigo, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que ele não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá, e o mandará ao destino dos infiéis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estaremos prontos quando o Senhor vier? Ele nos confiou esse mundo. Somos todos servos dele. O que essa parábola diz é que temos que vigiar e orar. Não podemos enganar a nós mesmos dizendo: dá tempo de eu dar uma voltinha ali, de eu cometer um pecadinho ali. Depois é só ir no confessionário e resolver tudo. Mas você não sabe se vai ter tempo de ir ao confessionário. E se você for ao confessionário, além do pecado que você precisa confessar porque cometeu, você tem ainda um segundo pecado, o de achar que podia manipular Deus. Pura e simplesmente fazendo o que te dá na telha e depois resolvendo as coisas como se Deus fosse boboca. E Deus não é. Então, tome muito cuidado, porque se você tem esse tipo de comportamento, eu posso garantir que Deus vem te buscar exatamente antes de você chegar lá no seu concessionário. Então, tenha muita prudência, tenha muito cuidado, meu irmão. Não tente que você pense que você pode fazer Deus de bobo. Deus não é bobo. Última parábola comum aos evangelhos de Mateus e de Lucas, uma das minhas favoritas, é a parábola dos talentos. Como é linda e como eu gosto desta parábola. Diz assim, Mateus 25. Então, lembre-se, ainda é uma parábola escatológica sobre o final dos tempos. Será também como um homem que, tendo que viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida,
O que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dá-lhe ao que tem 10. Dar-se ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta mesma parábola, meu irmão, minha irmã, também é apresentada no Evangelho de São Lucas, com palavras muito parecidas. Diz assim o Senhor: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região o odiavam e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido de dignidade real voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. Disse a ele: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também um outro e disse: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Replicaram: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á mais. Mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por ser um rei, trazei-os
e massacrai-os na minha presença. Geralmente, a parábola, a versão de Mateus, é escolhida em relação à versão de Lucas, que parece ainda ser mais dura e ah, muito confusa, porque eram 10 servos ao invés dos três. E, no entanto, só se cita a recompensa de três. Então, por isso, a versão de Mateus fica mais fácil de ser escolhida. E essa versão é uma das parábolas mais bonitas que Jesus conta. Ora, o senhor que tendo que viajar, ou tendo que ir para um país distante para receber a realeza, é o próprio Jesus, que tem que voltar ao Pai para receber o trono que lhe é merecido por causa de tudo aquilo que ele fez enquanto esteve no meio de nós. Mas diz aqui que ele reúne os seus servos e distribui a sua graça, os seus talentos. Todos nós recebemos talentos. E cada um recebe talentos de acordo com a sua capacidade. Então, recebe 5 talentos aquele que foi capaz de multiplicar outros 5. Recebe 2 talentos aquele que foi capaz de multiplicar outros 2. Recebe 1 talento aquele que pode multiplicar pelo menos 1. Deus não dá 5 talentos àquele que multiplicou 2, dá 2. Do outro lado, Deus não dá 2 àquele que podia multiplicar 5, dá 5. Deus não dá 5 àquele que só podia multiplicar 1, dá 1. Deus nos conhece. Ele não nos pede nada que a gente não tenha capacidade de fazer. Então, se Deus te escolhe para uma missão, você pode ter a plena certeza de que você é mais do que competente para fazer aquela missão. Porque às vezes a gente usa como desculpa: quem sou eu, pobre de mim? Tem gente mais capaz e mais santo do que eu, para fugir da obra de Deus. Mas essa conversa mole não cola para Deus, porque Ele conhece a cada um de nós e sabe exatamente o que a gente tem condição de multiplicar. O que recebeu 5 talentos, multiplicou exatamente 5. Não multiplicou 2, não multiplicou 1. O que recebeu 2 talentos, multiplicou exatamente 2 talentos. Não multiplicou 5, não multiplicou 1, multiplicou 2. O que recebeu 1 talento, podia ter multiplicado pelo menos 1. Mas ele foi um servo mau. Ao invés de usar a graça de Deus que lhe foi confiada, ele se omitiu no serviço. E ainda usou, na verdade, o fato de que Deus é um homem severo e poderoso como desculpa para não ter feito nada. Ora, meus irmãos, isso não serve. Um dia todos nós vamos prestar contas a Deus dos talentos que ele nos confiou. Talento era uma moeda na época de Jesus, era dinheiro. Mas por causa dessa parábola, hoje nós usamos a palavra talento como sinônimo de nossas capacidades humanas. Uns têm talento para cantar, outros têm talento para liderar, outros têm talento para escrever, outros têm talento para cozinhar, outros têm talento para medicina, outros têm talento para engenharia. São aptidões naturais que Deus nos concede. Para quê? Para fazer desse mundo um mundo melhor, para fazer da vida daqueles que vivem ao nosso redor uma vida melhor. Nós podemos usar esses talentos, essas qualidades, essas graças concedidas por Deus para fazer quem nos cerca ser feliz ou infeliz. E vamos prestar contas do uso que nós fizemos daquilo que recebemos de Deus. E já dissemos isso, Deus nos dá a cada um segundo a nossa capacidade. Então temos que confiar em Deus. Quem não utiliza o talento recebido para fazer o bem para o próximo,
um dia será cobrado, porque não multiplicou o talento de Deus. Ora, nenhum de nós quer receber de Deus uma bronca a esse respeito. E sabe uma coisa que me impressiona muito nessa parábola? Olha só, o que recebeu 5 talentos, ouviu o que do Senhor quando apresentou os talentos? Ouviu, ah, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem te regozijar com teu Senhor. Esse foi o que recebeu 5 talentos e multiplicou 5 talentos. O que foi que Deus disse para aquele que recebeu 2 talentos e multiplicou 2 talentos? Ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Ou seja, o que recebeu e multiplicou 2 talentos, ouviu exatamente a mesma coisa que o que tinha multiplicado 5 talentos. Porque Deus nos julga com aquilo que a gente fez de acordo com a nossa capacidade. O que recebeu e multiplicou 5 talentos não recebeu mais recompensa do que aquele que multiplicou 2 talentos. E essa é outra razão pela qual a parábola de Mateus é mais usada do que a de Lucas. Porque a de Lucas, ele recebe uma recompensa proporcional. Quem multiplicou 10 talentos recebeu 10 cidades. Quem multiplicou 5 talentos recebeu 5 cidades. É a mesma relação de igualdade, mas o senso de proporcionalidade pode confundir um pouquinho mais. Em outras palavras, você não recebe 2 vezes mais eternidade do que quem só multiplicou 2 talentos, porque na verdade você não tem multiplicação da graça de Deus no reino do Senhor. Todos nós seremos cidadãos do reino, onde o rei será um só, Jesus Cristo. Que cada um de nós, então, possa colocar em prática, em ação, a serviço do Senhor, os talentos que recebeu. E ouviremos do Senhor um dia: servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu vou te dar muito. Que não aconteça de nós covardemente, preguiçosamente, deixarmos de pregar o Evangelho, deixarmos de levar o tesouro de Deus para quem passa fome de Deus nesse mundo. Porque ouviremos realmente: eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Você devia ter pelo menos colocado meu dinheiro no banco para eu receber com juros. Olha, já existia juros na época de Jesus. Então, não desperdicemos a graça. Não existe nenhum de nós que seja um zero à esquerda. Cada um de nós pode fazer desse mundo um lugar melhor para viver. Há uns com 5 talentos, há outros com 2, há outros com pelo menos um. Em Efésios 4, São Paulo deixa isso muito claro. Deus a uns constituiu doutores, a outros evangelizadores, a outros apóstolos. A missão é diferente, mas o reino que nós temos que construir é o mesmo reino, o reino onde Jesus é o Senhor. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, minha irmã, meu irmão. Nos vemos na próxima semana, virtualmente, mas estaremos juntos.